Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, emergência climática. A audiência pública debate mudanças no clima e acendem alertas sobre medidas preventivas para o futuro. Contraponto. Distritais divergem sobre a eficácia das medidas do GDF para combater queimadas no DF. Eixão do lazer. Regulamentação do comércio é tema de audiência pública e mobiliza a atuação dos deputados distritais. Segurança nas maternidades. Lei institui medidas de prevenção ao rapto de bebês recém-nascidos. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de setembro. A semana no plenário da Câmara Legislativa começou com votação importante sobre a questão fundiária. Na sessão do dia 17, os distritais aprovaram mudanças na Lei de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao DF ou à Terra Cap. As alterações visam regularizar áreas atualmente ocupadas que não haviam sido transformadas em assentamentos na época da edição da lei. Com isso, os atuais ocupantes dessas áreas poderão comprar os lotes e formalizar a posse das terras. As mudanças foram alvos de críticas de parlamentares da oposição. Eles entendem que as famílias que vivem nessas terras deveriam ser ouvidas antes da votação. Segundo os oposicionistas, os ocupantes dos assentamentos são, em sua maioria, pessoas carentes, sem condições de pagar pelas áreas e deveriam ser beneficiadas por programas da reforma agrária. Esse projeto de lei não resolve, pelo contrário, trabalha na lógica equivocada que a Terra Cap tem feito há tantos anos e agora parece que a ETR também quer fazer, que é especular, que é o lucro sobre terra pública. A gente sabe que hoje tem gente no campo com 2, 3 hectares que não vai ter condição de pagar aquela tabela de cobrança por hectare. A afirmação foi rebatida pela base governista, que defendeu que a proposta foi bastante debatida na CLDF. Os deputados da situação também entendem que o GDF poderá conceder descontos para regularizar essas áreas. Esse povo precisa ter acesso a crédito e eles não tinham, porque eles não tinham documentação. E, na verdade, nesse quesito, eu acompanhei todo o esforço que o Cândido fez para a elaboração do projeto até a chegada da discussão nessa casa. E ninguém vai tirar esse mérito, por mais que outros também o tenham, mas o governo ibanês, ele faz um upgrade. Ele vai entregar a certidão de nascimento para esse pessoal. Vai dar a condição do produtor de ter acesso a créditos, uma vez que ele vai ter a sua documentação. E isso precisa ser dito. Na mesma sessão, os distritais aprovaram mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano para possibilitar a reestruturação da carreira do Hemocentro. Vale destacar que a medida apenas separa recursos para o processo, mas não garante a reestruturação. Para que ela aconteça de fato, o GDF ainda precisa enviar à Câmara Legislativa um projeto de lei específico tratando do tema. O plenário também aprovou o projeto de lei para regularizar a situação do reajuste salarial dos deputados distritais. O aumento dos subsídios já havia sido aprovado por decreto legislativo em 2022, mas os distritais optaram por adequar a medida para atender à jurisprudência do STF, que tem firmado o entendimento de que reajustes do tipo precisam ser tratados via projeto de lei. Vale destacar que a medida não acarretará novo reajuste, não havendo nenhum tipo de impacto orçamentário, além do originalmente previsto em 2022. No dia 18, o deputado Chico Vigilante comandou sessão solene para a outorga de título de cidadão honorário de Brasília ao músico Tião Rodrigues, fundador da banda Esquema 6. O evento contou com inúmeras homenagens de amigos e de companheiros de jornada do artista. No dia 19, mais uma homenagem, desta vez ao comerciante João Leandro da Rocha, um dos pioneiros da capital federal. O empresário também recebeu o título de cidadão honorário de Brasília, uma homenagem concedida pelo deputado Ricardo Vale. O combate aos incêndios que tem assolado o Distrito Federal ao longo deste mês está ou não está sendo feito de forma adequada?
Essa questão gerou controvérsia no plenário da Câmara Legislativa na sessão ordinária do último dia 17. Para os deputados da oposição, o GDF precisa agir com mais firmeza na prevenção e no combate às queimadas. Cadê o governador? O DF está em chamas, está pegando fogo e o governador sumiu. Não tem governo para articular, para coordenar uma política emergencial de enfrentamento às queimadas na cidade, mas também porque faltou prevenção, porque também faltou uma ação anterior para evitar e para punir rigorosamente aqueles que, infelizmente, é com quem esse governo se alia. Mais uma vez, com a grilagem de terra, com a especulação imobiliária, que são os grandes responsáveis pelo infeliz momento que nós estamos vivendo também aqui na capital da República. Essa não é uma questão pontual, essa é uma questão que tem a ver com o nosso direito à vida, o nosso direito ao futuro. É contra o fim do mundo a nossa luta e também contra o fim do mês, porque muita gente tem prejuízos e não tem condição de pagar suas contas no fim do mês com o tamanho dos prejuízos que esses incêndios criminosos têm trazido como consequência para a nossa cidade. Então, falta gestão, falta governo atuando nesse caso e a Câmara Legislativa precisa assumir a sua responsabilidade e cobrar do GDF que ele tome providências urgentes. Já a base do governo defendeu a atuação do governador Ibanez Rocha no enfrentamento às queimadas. Na avaliação dos parlamentares governistas, os incêndios são fruto da severa estiagem na região e vêm sendo combatidos de forma exemplar pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. É o segundo maior período de estiagem da história do Distrito Federal, onde o maior foi em 1969, que nós tivemos 163 dias e nós corremos o risco de barrarmos esse recorde infeliz. Somado a isso, e como consequência disso, nós tivemos também o menor índice de umidade do ar. Nós já tivemos 7%. E aí não precisamos ser especialistas em combate a incêndio florestal, culmina num número exorbitante de focos de incêndios no Distrito Federal. Nunca aconteceu isso no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros sempre atuou impecavelmente em todas as queimadas, em todas as secas do Distrito Federal. Então o que está acontecendo hoje é atípico. Agora atribuir a governador, Ibanez, pelo amor de Deus, são 147 dias que não chove no Distrito Federal. Não vou fazer culpa de ninguém. Para com isso, não vamos politizar um negócio desse. Eu não vou dizer que é culpa do Lula, culpa do Ibanez, para com isso. Agora 147 dias que não chovem. Só vai chover, presidente, nem previsão tem, até o dia 30. Nunca na história desse país aconteceu isso, aqui no Distrito Federal. Então não vamos atribuir a Ibanez, a não sei quem. Isso é fenômeno que estão fazendo com a natureza, com o meio ambiente ao longo de todos os anos. Está aí a resposta. A última chuva registrada aqui no DF ocorreu no dia 23 de abril. E o calor e a seca que colaboram para a formação dos incêndios ainda não tem data para ir embora. Segundo os meteorologistas, não há previsão de chuvas para o DF até o final deste mês. Enchente histórica no Rio Grande do Sul. Seca preocupante dos rios amazônicos. Recorde de incêndios no Cerrado Brasiliense. 2024 chegou para provar que as mudanças climáticas já são uma realidade para a população brasileira. Diante de cenas tão preocupantes, muitos se perguntam como é possível prever ou mesmo reverter esses desastres. Na Câmara Legislativa, lideranças comunitárias e representantes do GDF se reuniram para debater o atual plano de adaptação à emergência climática do Distrito Federal. O documento, elaborado em 2021, busca prever alguns dos principais impactos ambientais esperados pelas mudanças climáticas, como períodos de estiagem mais longos e aumento de chuvas fortes. Durante a audiência, os participantes criticaram a falta de metas concretas do plano. É um documento importante, é um documento com qualidade técnica, mas é um documento que não responde todas as nossas demandas e todas as nossas necessidades. Por exemplo, é um documento que não fala, em 100 e tantas páginas, uma vez
em medidas de combate ao fogo e a queimadas no Distrito Federal. É um plano que não traz nenhuma medida concreta em relação a objetivos, metas, indicadores, parâmetros para a gente verificar como que a gente está avançando em termos de adaptação das nossas cidades. É um plano que, do ponto de vista técnico, traz um cenário tenebroso para o Distrito Federal, que aponta que em 2030 a gente não vai ter capacidade de abastecer nem 80% da nossa população em relação a recurso hídrico. Então é o próprio governo do Distrito Federal atestando e dizendo tecnicamente que a gente vai sofrer muito nos próximos anos no Distrito Federal. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo governo que identifica esses problemas, que reconhece o desafio que a gente precisa enfrentar, não toma medidas objetivas para a gente poder lidar com essa situação. Lideranças comunitárias lamentaram a falta de representatividade na construção do documento. O representante da Secretaria de Meio Ambiente do GDF, por sua vez, alegou que o plano foi elaborado na pandemia e que, apesar de aberto a contribuições na internet, recebeu pouca participação popular. Mesmo quando a primeira versão de cada um dos planos foi colocada em consulta pública, a população também não se manifestou muito. Então, assim, não foi apenas fontes da cabeça do consultor contratado. A adesão da população também não foi a ideal. Moradores do Distrito Federal apontaram diversos desafios para o enfrentamento climático, como a grilagem de terra, a falta de áreas verdes e até mesmo a falta de concurso público para fiscais do meio ambiente. O IBRAM, de fato, não tem novos auditores absorvidos desde o último concurso há 12 anos. Né? Naquela época, nós éramos 500 mil habitantes a menos e hoje nós temos, então, 70 auditores, mais ou menos, atuando no IBRAM. Isso daria 2 auditores por RA. Não é suficiente, definitivamente. Ceilândia hoje só tem 4% de arborização no DF, enquanto o plano piloto tem mais de 20%. Ceilândia está toda cinza, asfaltada, empoeirada. A gente só tem 2% agora absoluto de arborização dentro da cidade. Então, o que a gente precisa que esteja disposto aí também é a preocupação com as ilhas de calor, com a qualidade de vida das pessoas. A gente tem uma situação um pouco crítica em relação à grilagem. O Gama é uma cidade planejada, mas dentro do Gama a gente só tem um único parque que está sendo totalmente picotado pela especulação. Invasão realmente das únicas áreas verdes que a cidade tem. E ninguém fala nisso e depois vem aquela grande discussão, meu Deus, a temperatura está subindo, o que a gente faz? Representantes da Defesa Civil e do IBRAM afirmaram durante a audiência que o GDF tem investido na compra de drones e também estações de referência para a medição da qualidade do ar. Para o deputado Max Maciel, a audiência pública é uma oportunidade de fomentar o debate e a construção de soluções para um futuro sustentável. Só a partir desse olhar mais sincero sobre o plano é que a gente vai poder avançar em novas legislações ou até mesmo nem precisar modernizar essa atual, mudar as metas, os indicadores, mas, sobretudo, juntar, que não é só o Estado, é o Estado com a sociedade civil organizada, é a população juntos, para resolver um problema que é coletivo, né? Mas que tem impactos reais sobre como a forma que o governo enxerga a cidade. Então, para mudar a legislação, para a gente ter uma ação mais efetiva com o combate às crises climáticas, nós vamos precisar de um outro Distrito Federal. Um Distrito Federal mais sustentável, que respeite de fato o meio ambiente, que reduza as emissões de carbono, como o transporte individual, que a gente possa proteger, mas, sobretudo, fazer obras e ações com aprendizagem com a natureza. Se a gente continuar ladrilhando, criando moradias, não pensando nesses impactos e dando qualidade de vida, é só desastre daqui para frente. O Eixão do Lazer continua no centro dos debates na Câmara Legislativa e o foco das discussões é o plano de uso e ocupação da via nos fins de semana.
desde que o GDF, no início de setembro, promoveu ação para recolher mercadorias e encerrar atividades culturais no local, parlamentares usaram a tribuna por diversas vezes para se pronunciar nas sessões do plenário e nas audiências públicas promovidas para tratar do tema. O GDF publicou o decreto no dia 3 de setembro que regulamenta as atividades no Eixão do Lazer e atribui ao DR a responsabilidade de elaborar o plano de uso e ocupação do Eixão e de conceder permissões temporárias para o comércio de produtos no local até que o plano fique pronto. Mas projeto de lei do deputado distrital Ricardo Vale, vice-presidente da CLDF, modifica a legislação atual para que as restrições das rodovias não se apliquem ao Eixão nos fins de semana. Existe uma lei que foi aprovada na Câmara aqui em 1998 que coloca o Eixão do Lazer como uma rodovia. Acontece que quando é fechado o Eixão, aquilo ali não é mais uma rodovia, ali é um espaço de lazer, de cultura, e a gente precisa modificar essa lei. Então o que nós apresentamos foi um projeto de lei que tire do Eixão do Lazer esse caráter de rodovia durante essas atividades aos domingos e feriados. Aprovando esse projeto aqui, inclusive vai facilitar para o governo do Distrito Federal fazer esse plano de ocupação do uso ali do Eixão do Lazer. Então o projeto é um projeto muito simples, que altera essa lei e é uma expectativa muito grande da população, dos moradores, dos ambulantes, do pessoal do comércio, da cultura, do lazer. Para acolher sugestões de frequentadores, artistas e moradores, a Câmara Legislativa promoveu audiência pública no dia 18 de setembro. A iniciativa partiu do deputado Ricardo Vale, vice-presidente da Casa, com a participação do deputado Chico Vigilante, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. O parlamentar defende a divisão de atribuições dos órgãos para a gestão do espaço. A gente precisa acabar com essa celeuma que está acontecendo sobre o Eixão do Lazer. Ninguém quer acabar com o Eixão. Agora é importante disciplinar o uso. No que tange à cultura, deve ficar a cargo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. O que tange aos ambulantes, deve ficar a cargo da Secretaria de Governo, que é quem cuida dessa parte de ambulantes e feirantes. E o DR deve cuidar efetivamente do trânsito, ou seja, da ocupação dos estacionamentos. Não dá para o DR ficar se metendo em assunto que não é dele. Cultura não é do DR. O ambulante não é do DR. É por isso que deu a confusão. Priscila, há 2 anos, trabalha com uma banca que serve drinks no Eixão do Lazer. A apreensiva aguarda a divulgação do plano de uso e ocupação para que possa continuar a trabalhar com segurança. Eu venho aqui para pedir às autoridades que libere as autorizações para a gente trabalhar, que a gente possa permanecer no mesmo local trabalhando, como a gente sempre veio, de forma organizada, que o pessoal da cultura possa permanecer nos lugares onde sempre esteve, não só juntar, que nem eles fizeram, juntar todo mundo em um espaço só, mas espalhar, deixar a gente como a gente ficava em toda a extensão do Eixão do Lazer. Que a gente consiga continuar trabalhando com as nossas bebidas, com as nossas comidas, trazendo cultura para Brasília. O DR informou que um grupo de trabalho foi formado para a elaboração do plano de uso e ocupação e estão sendo realizadas reuniões e estudos técnicos sobre o assunto. A instituição pretende encaminhar as demandas apresentadas na audiência. A gente está vindo aqui mais para ouvir as necessidades dos usuários, dos representantes dos eventos que são realizados ao longo do Eixão, no sentido de contribuir e de também buscar ideias para que a gente possa estar levando para esse grupo de trabalho. O DR tem o prazo de 30 dias para apresentar o documento, a contar da data de publicação do decreto do GDF, que é de 3 de setembro. O nascimento de uma criança é um momento de alegria e emoção, mas também de preocupação. O medo de troca ou rapto de bebês é uma das angústias das mães e das famílias. Felizmente para Anne, o nascimento de Lívia foi tranquilo. Foram horas cercadas de segurança e apoio da maternidade.
A gente se sentiu bem seguro desde o primeiro momento, porque quando a gente ganhou, eu ganhei, né? Ali eu falo a gente que estava meu esposo junto, veio a nascer, a Lívia veio a nascer, ela não saiu de perto da gente. Então, logo que ganhou, todos os procedimentos foram do lado da gente. De imediato eles já colocaram um equipamento nela, que era uma tornozeleira, né, com um chip. Se ela passasse na porta sem mim, ia apitar. Se ela se distanciasse, ia apitar. Então, isso fez com que a gente se sentisse segura. Lívia é a segunda filha, mas em outra maternidade, quando nasceu a Lara, as medidas de segurança não foram tão completas. Na primeira experiência, né, na minha primeira filha, quando ganhei a maternidade também foi bem atenciosa, mas as salas eram separadas. Então, no momento que eu ganhei, ela já foi para outra sala. E daí o esposo já foi atrás para que a gente sentisse essa segurança de que é a nossa filha. E na segunda, não teve essa separação, que fez com que a gente se sentisse mais seguro. Para fortalecer as medidas de proteção e evitar sequestro de crianças, já está em vigor uma lei de iniciativa do GDF que cria um protocolo de segurança para as maternidades e unidades de saúde do Distrito Federal. A proposta foi aprovada em regime de urgência na Câmara Legislativa durante a Semana da Primeira Infância. Há pouco tempo atrás, o noticiário nos mostrou um caso bem difícil de se ver em pleno 2024, que foi um bebê raptado em Uberlândia. E se a gente analisar todas as maternidades que tem aqui no Distrito Federal, algumas têm algumas regras, outras menos, mas no geral a gente não tem um protocolo adotado nas áreas de maternidade que possam trazer segurança para os seus pais depois do nascimento do seu filho. O protocolo deve incluir algumas medidas, como pulseiras de identificação com código de barras ou chip nos bebês e nas mães, monitoramento por câmeras, portas com controle de acesso e áreas restritas, movimentação do recém-nascido apenas com acompanhante e treinamento dos profissionais de saúde e de segurança. Enfermeira obstétrica há 23 anos no serviço público, a deputada Deise Amarilho considera a nova legislação bem-vinda e ressalta a importância de formação dos servidores. Infelizmente, a gente ainda tem casos que vêm acontecendo de, não só sequestro, troca de bebês, que às vezes demora anos para se identificar, e isso já destruiu uma família, né? Então, acho que o projeto é muito bom porque ele vem usar mais a tecnologia a nosso favor. Achei também muito interessante no projeto a questão que fala que na regulamentação também os servidores vão ser aí sensibilizados e treinados. Isso é importante porque eu falo sempre que instituição são pessoas. Então, acho que ter esse protocolo e ter essa unificação num momento tão sublime da mulher que é parir, ter a segurança de que você está num ambiente seguro, é extremamente importante para a família e para o Distrito Federal. Esta especialista da Universidade de Brasília considera que a lei é positiva e se soma às diretrizes internacionais e nacionais de segurança do paciente. No entanto, ela vê dificuldades para as maternidades públicas aplicarem os protocolos. A primeira meta internacional e que a gente segue é a identificação do paciente. Quando você coloca novas tecnologias, aporta novas tecnologias para o serviço público, isso vai ter um custo importante. Será que é tão importante, tão necessário quanto, de repente, outras coisas que a gente poderia estar prescindindo? Será que isso é mais importante do que você capacitar todas as pessoas que trabalham na instituição para que elas tenham pleno conhecimento de quem são, de quais são as atividades? A lei é uma iniciativa inédita no Brasil e tem o objetivo de unificar as ações e levar tranquilidade para todas as mães do DF. O importante é dizer que essa lei, de uma forma inédita, visa proteger crianças que acabaram de nascer, mas sempre pensando também que os seus pais que estão ali no momento de vulnerabilidade, seja a mãe no pós-parto, o pai que às vezes se ausenta para poder providenciar alguma documentação, sabe que seu filho estará seguro para que a gente não tenha nenhum caso, nenhuma possibilidade de rapto e desaparecimento ao nascer. A gente fica muito aflita, é um momento muito difícil, né, para a mãe ali no momento do parto. Então, ela está passando por uma fase de dor, né, então, a fase do parto, e ela quer sentir que após passar essa fase vai continuar acontecendo tudo bem,
Então, se tiver uma lei que vai trazer mais segurança para todas as mães, com certeza todos vão ficar mais felizes e mais seguras. Momento de celebridade. A chegada do medalhista paralímpico Parré à Câmara Legislativa teve disputa por selfies e muita comemoração. É um orgulho pra gente, né? E não é sempre porque a gente está de frente com um verdadeiro herói. Eu digo que é um herói, uma pessoa que é um PCD, que supera dificuldades justamente para representar o Brasil e trazer uma medalha, a gente tem que aproveitar mesmo. Ariosvaldo Fernandes da Silva, conhecido como Parré, ganhou a medalha de bronze nos 100 metros rasos nas Paralimpíadas de Paris. Ele nasceu na Paraíba, mas vive desde os 2 anos de idade em Planaltina. Um resultado literalmente construído com as próprias mãos. Parré construiu a cadeira de rodas que usa nas competições. Essa foi a sua 4ª participação em Paralimpíadas e a primeira com a conquista de uma medalha. A gente vem cercando essa medalha desde 2008, que foi a minha primeira Paralimpíada, que foi a nossa primeira tentativa de ser medalhista paralímpico. Não deu muito certo, na final a gente não ficamos em 8º colocado, mas o importante foi isso, foi continuar no foco, continuar perseguindo esse sonho e graças a Deus aqui agora, Paris 2024, a gente conseguiu medalhar. Na Câmara Legislativa, o paratleta chegou com toda a família, esposa, pais e filhos, para receber o título de cidadão honorário de Brasília em uma solenidade marcada por muita emoção. A homenagem foi proposta pelo deputado Pepa. Um dos momentos mais marcantes foi o depoimento da filha Maria Luísa. Nós vimos o quanto foi difícil, quantas vezes você acordou ainda de madrugada para conquistar os seus objetivos. Não somente por o Senhor, mas também por nós. Quantas vezes você arregaçou as mangas e fabricou com suas próprias mãos o seu material de competição, enquanto muitos teriam desistido no caminho. A cada obstáculo que surgiu, você nos mostrou o significado de ser forte, ser resiliente e ser um verdadeiro lutador. O treinador de Parré, Denis Gigante, também foi homenageado com uma moção de louvor e chamou a vitória de histórica. É icônica porque nós temos diferenças de equipamento, nós temos diferenças da própria idade. Os 2 que chegaram à frente, muitos outros que estavam lá são mais jovens, fazem diferença, isso faz muita diferença. Mas nunca se perdeu a esperança, nunca se perdeu a fé e nunca se deixou de trabalhar. Em seu discurso, Parré agradeceu a todos que o apoiaram, em especial a sua família. Toda essa caminhada valeu a pena. Todo esse esforço valeu a pena. E hoje eu quero falar para minha família que quando vocês me trouxeram do Nordeste para procurar tratamento, meu pai não sabia nem o que era poliomielite. As pessoas falavam para ele que eu poderia morrer, eu talvez não seria ninguém. Mas eu quero, pai, te homenagear com essa minha vitória. Uma emoção que contagiou a todos, inclusive quem concedeu a homenagem. Parré, para nós, é a celebridade. Por tudo que ele já passou. Por tudo que ele já mostrou para o Brasil. Como atleta paralímpico, de mundial. E agora, como atleta medalhista paralímpico. Hoje, eu como deputado, eu me sinto muito honrado de ter a oportunidade de homenagear esse cidadão que é o Parré. Pois eu conheço a sua trajetória, conheço a sua família. Trabalhei mais de uma década com seu pai e sei de todas as dificuldades pelo qual eles passaram. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.